Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma videoaula, hoje dando sequência mais uma vez à série sobre funções. Hoje com o tema função do segundo grau, que é também chamada de função quadrática, e problemas do segundo grau. E a gente vai ver no finalzinho dessa aula como cai na prática essas questões, né, em Enem, vestibulares e outras modalidades que vocês farão no futuro, tá certo? Então vamos para a nossa aula. Primeiro vamos iniciar com o conceito de função quadrática. Você deve lembrar que a função quadrática é aquela que tem, certo, o primeiro termo elevado ao quadrado, ela sendo completa, né? Tem o segundo termo multiplicado por x e o terceiro termo que é o termo independente. Também chamado de termo A, B e C. Lembrando que o C ele não tem o x, tá certo, junto da numeração. Alguns exemplos que nós temos aqui de função quadrática. Veja só, essa primeira aqui nós temos uma função completa, né? Temos o termo a, 5x ao quadrado, menos 3x, mais 8. Na segunda aqui, na B, nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Temos o termo a e temos o termo b, faltando então o termo c. Nessa terceira aqui, nós temos o termo a, x ao quadrado, menos raiz de 3, que passa a ser o termo, então, independente. E uma curiosidade é que a função que relaciona a área de um quadrado com a medida x do lado é dada por x ao quadrado. Quando nós multiplicamos, por exemplo, um quadrado, 3 por 3, né? Então nós temos 3 ao quadrado. Isso também é uma função quadrática, porque ele possui, então, o primeiro termo, que é o termo a. Sobre a construção de gráficos, às vezes nós confundimos bastante como fazermos esses gráficos, e os gráficos da função quadrática, eles formam na verdade uma parábola, né? Quando nós colocamos os seus pontos respectivos, tá certo? Você lembra que na função afim ele forma uma reta, mas na função quadrática ele forma uma parábola. Essa parábola pode ser para cima, ou ela também pode ser para baixo, e a gente vai ver já já como é que isso acontece. Agora, alguns pontos importantes para entendermos do esboço de um gráfico. Primeiro, a concavidade, né? Como já disse, que pode ser para cima ou para baixo, nesse caso aqui chamada também de parábola. Nós temos o ponto C, que é localizado no eixo Y. Você deve lembrar que eu falei lá na função afim, né? Aquele termo independente lá da função afim, que não vem acompanhado do x, ele se localiza no eixo y, né? Da mesma forma nós localizamos também no eixo y, tá certo? Na função quadrática. Nós temos também os zeros da função, ou as raízes da função, que na verdade é a resolução de uma equação, certo? Do segundo grau, onde nós pegamos os resultados de x', de x duas linhas, e nós localizamos respectivamente os mesmos no eixo x, certo? E também nós temos o vértice. O que é o vértice? Bom, o vértice, esse ponto aqui, que é justamente a parte central da parábola, é o momento em que ela faz a curva, ok? Bom, vamos lá. Como disse a vocês, né, a parábola ela pode ser para cima. Isso se o termo a, o primeiro termo aqui ó, de x ao quadrado, for positivo. E ela pode ser para baixo se esse termo a aqui ele for negativo. Reforçando aqui o termo independente, por exemplo, aqui ó, com um exemplo que temos aqui na tela, x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, observando pelo que eu expliquei, a localização desse mais 4 seria nesse primeiro ponto aqui, nesse segundo ponto aqui, ou nesse terceiro ponto aqui? Obviamente que seria aqui nesse terceiro ponto, que é o eixo de y. Lembre, esse 4 aqui, ele é chamado de termo independente. Lembra lá em função do primeiro grau, que era o coeficiente linear. Assim como lá se localiza no eixo y, aqui também na função quadrática ele é localizado no eixo y, tá certo? Bom, gente, para nós localizarmos o vértice de uma parábola, será necessário nós utilizarmos duas fórmulas. Quais são essas fórmulas? A primeira, xv
que é menos b sobre 2 vezes a, e yv, que é igual a menos delta sobre 4 vezes a. Lembrando, termo A, B e C da equação que a gente vai ver aqui na prática. Certo? Um detalhe. Veja, quando eu vou localizar aqui de uma função na qual o termo A é maior que zero, então ó, essa parábola ela será para cima. E esse ponto aqui, que é justamente o vértice, ele é chamado de valor mínimo, certo? Devido à sua localização ser para baixo. Já quando o termo A ele é menor que zero e a parábola fica para baixo, automaticamente o seu ponto central aqui do vértice é passado a chamar de valor máximo, justamente devido à sua localização aqui no gráfico. Lembre, para localizar então o vértice, você vai primeiro localizar o ponto xv, que a fórmula é menos b sobre 2a, e yv, que é menos delta sobre 4a. E aí quando você faz aqui a ligação entre esses dois pontos, nós obtemos então o vértice da parábola. Vamos ver isso na prática? Olha só essa questão. Encontre as raízes e o vértice da parábola dessa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 5. Bom, gente, ele quer as raízes, ou seja, vai utilizar o delta, né? B ao quadrado menos 4ac, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? Vamos encontrar ali o x' e x duas linhas, que é justamente as raízes que ele quer. E lembre, essas raízes, ou os zeros das funções, nós localizamos ela no eixo x. Certo? E ele quer também aqui o vértice, que é justamente o momento em que a parábola faz a curva. E para isso vamos utilizar essas duas formas, tá certo? Então vamos então fazer esse cálculo. Primeiro, delta. Bom, se delta é b ao quadrado, veja que b é menos 6, então vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Né? Prosseguindo, menos 6 ao quadrado vai dar o quê? 36, 4 vezes 1 vezes 5, 20. 36 menos 20, nós vamos ter o delta 16. Você deve lembrar que quando o delta ele é maior que zero, nós vamos ter então duas raízes diferentes. Né? Quando ele é igual a zero, nós teremos duas raízes iguais. Mas vamos lá. A segunda fórmula, lembrando que essa daqui, ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ficaria o seguinte, menos b. Bom, quem é b, gente? O b aqui, no caso, é menos 6, então fica menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes a, que nós já vimos aqui que é 1, né? Prosseguindo, menos por menos vai dar mais, fica 6, raiz de 16 é 4, 2 vezes 1, 2, então vai ficar 6 mais 4 sobre 2, lembrando que x' é a parte positiva aqui, né? 6 mais 4, que dá 10, dividido por 2, 5 na primeira. E na segunda, x, duas linhas, nós temos 6 menos 4, 2, dividido por 2, vamos obter 1. Então, esse 1 e 5 são as raízes, tá certo, dessa função, que vamos localizar em x, daqui a pouco a gente vai ver isso. Agora, vamos fazer então o vértice da parábola. Para fazer o vértice, eu vou utilizar essas duas formulazinhas. xv, que é menos b sobre 2a, e yv, que é menos delta sobre 4a. Vamos fazer então? Bom, pessoal, xv, veja, menos b, observe que menos b aqui é menos 6, vai ficar menos 6, né, por causa da fórmula, sobre 2a, que é 1, 2 vezes 1. Portanto, menos por menos dá mais, vai ficar 6 por 2, portanto, xv vai ser 3. Lembre, isso aqui vai ser no eixo x. O yv, observe, né, vai ser menos delta. Quem é delta? A gente já fez aqui, né, do outro lado. A delta é 16. Então vai ficar menos 16. Sobre 4 vezes a, que é 1, 4. Menos 16 dividido por 4, nós vamos obter o quê? Menos 4. Agora vamos localizar
todos esses pontos na reta, né, dessa função do segundo grau, ou nesse gráfico do segundo grau. Então vamos lá, gente. Primeiro, vamos localizar então as raízes que deu 1 e 5. Veja, fazendo aqui o gráfico, nós vamos ter então esse 1 e o 5 localizados aqui, ó. 1. Lembre que é no eixo X, o 1 e o 5 aqui, ó, o momento em que a parábola toca, né, o eixo X, tá certo? Lembre então que aqui em Y nós vamos ter justamente esse termo independente, que é chamado também de termo C. É aqui que ele é localizado. Lembre, esse termo, localizo ele em Y. E os vértices? Lembre, o vértice não é justamente esse momento em que ele faz a curva da parábola? Observe, como a primeira aqui, ó, ela deu 3xv, ó, aqui é o eixo x, não é isso? Então, 3 de x, e em yv nós tivemos quanto? Menos 4. Então, fazendo aqui a união desses dois pontos entre xv e yv, nós vamos ter exatamente aqui o vértice dessa parábola ou dessa função, tá certo? Então, só relembrando, aqui nós localizamos as raízes, tá certo? Que foi encontrada aqui utilizando a fórmula do delta, o x' e x', localizamos em x. Aqui nós localizamos o termo independente, certo? O termo C, que não tem o x. E para encontrar o vértice, nós pegamos o primeiro resultado de xv, que é 3 aqui no caso, e o segundo resultado de yv, que foi menos 4, e nós fazemos a união desses dois pontos, e aqui será então o ponto do vértice, tá certo? Bom, gente, para encerrarmos essa aula, agora vamos ver alguns problemas do segundo grau. São questões que caem na prática e que precisam ser transformadas em fórmulas, ou seja, funções, né? E dessa maneira serem resolvidas utilizando equações do segundo grau. Nessa primeira questão que vamos ver aqui, uma questão mais simples, já na segunda questão vamos ver uma questão envolvendo fração, que é mais complexa. Então vamos para a primeira então. Exemplo 1. Um garoto disse: o quadrado da minha idade menos o sextuplo dela é igual a 16 anos. Qual a idade desse garoto? Vamos analisar. Primeiro, não vamos confundir o quadrado com o quádruplo, que poderia vir em outra questão. O quádruplo da minha idade. Veja, o quádruplo da minha idade seria 4x. Mas o quadrado da minha idade é x ao quadrado. Já está dizendo, né? X ao quadrado. O quadrado da minha idade. Observe aí na tela. Menos o sextuplo dela. Aí sim, menos 6x. Sextuplo dela. No caso, x. Eu não sei a idade. Certo? Quadrado da minha idade, x ao quadrado, menos o sextuplo dela, 6x, é igual a 16 anos. Ou seja, é igual a 16. Veja que eu construí aí uma equação do segundo grau, que eu posso trocar então esse 16 que está no segundo termo, colocando ele no primeiro termo, e ele passa a ser menos 16, e aqui nós temos uma equação do segundo grau completa. Veja, x ao quadrado, que foi justamente o quadrado da idade, né? O menos 6x, que foi o menos o sextuplo dela, igual a 16, que se tornou menos 16 quando mudamos aqui apenas, tá certo, de termos. Do segundo, passamos para o primeiro, tá certo? Sendo assim, vamos utilizar então a fórmula do delta. Então vejamos, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse b aqui já está de cara, ó, menos 6, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é
menos 16, certo? Prosseguindo, nós temos, aqui vai dar 36, né? Esse menos por menos aqui vai dar mais, 4 vezes 1, 4 vezes 16, vai dar 64. Então temos 36 mais 64, ou seja, nós temos 100. Delta é igual a 100. Lembrando, quando delta é maior que zero, vamos ter duas raízes diferentes. E aí vamos usar então a segunda fórmula, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bom, vai ficar da seguinte forma, ó, menos b. B, a gente já viu o que é menos 6. Menos menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 100, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Esse 6 aqui vai ficar positivo, né? Menos por menos. Raiz de 100 é 10. E 2 vezes 1, 2. Bom, fazendo então agora o x', nós vamos ter então, ó, 6 mais 10, 16, por 2, que vai dar 8. E 6 menos 10, que vai dar menos 4 sobre 2, né? Dividindo vai dar menos 2. Uma observação muito importante, quando a gente faz esse tipo de problemas, geralmente nós encontramos um resultado positivo e um resultado negativo em uma das questões. Então veja só, como ele quer saber a idade, obviamente que eu vou pegar aqui o resultado que deu positivo. Um resultado negativo, obviamente que não convém a resposta. Portanto, nesse caso, a idade desse garoto é 8 anos, tá certo? Aí, como é que eu posso ter a certeza que eu encontrei a resposta? Bom, eu posso pegar justamente essa fórmula aqui da pergunta e colocar substituindo ela por 8. Veja, primeiro, não é o quadrado da minha idade menos o sexto dela? Como eu já encontrei essa idade, então nós temos o que? 8 ao quadrado, né? O quadrado da minha idade, deu 8, né? 8 ao quadrado. Menos o sexto, ou seja, menos 6 vezes o 8 que eu encontrei, é igual a 16. E realmente, quando nós resolvemos, 8 ao quadrado vai dar o quê? 64, menos 6 vezes 8, 48. E 64 menos 48 é 16. Ou seja, a gente confirma, né? É uma prova de que realmente acertamos a questão. A resposta, então, 8 anos. Agora vamos finalizar com uma mais complexa. Ela envolve fração. Você sabe, né? Quando envolve fração, nós temos que tirar o mínimo e aí fica mais complicado, mas vamos relembrar? Veja só. O quadrado da idade de Vânia, bom, x ao quadrado, né? O quadrado da idade de Vânia, subtraído da metade de sua idade, bom, se é metade da idade, menos x sobre 2, metade da idade. Eu não sei que idade. Voltando então, o quadrado da idade, x ao quadrado, subtraído da metade da idade, é igual a 14 anos. Pronto, aí formamos então a equação. Vamos então resolver essa equação. Você deve lembrar que precisa aqui tirar o quê? Precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Sendo assim, vamos acrescentar o 1, né, como denominador no primeiro e no terceiro, na terceira parte aqui, né, para resolvermos. O mínimo em questão aqui vai ser o quê? Vai ser 2. Né? Eu coloco 2 em todos os traços de fração aqui, você deve lembrar disso, né? Como só tinha só o 2 aqui, né, nós colocamos o 2 direto. Se tivesse mais de um número, eu ia tirar o mínimo dele, né, fazendo aquela fatoração e encontrando o mínimo. Mas nesse caso é só 2, então fica só o 2 aqui mesmo, né? Bom, vamos relembrar. Esse 2 aqui, nós vamos dividir pelo número de baixo e depois multiplicar pelo de cima. Assim, 2 dividido por 1 vai dar o quê? 2. 2 vezes x ao quadrado, nós vamos obter, então, 2x ao quadrado. Eu coloquei aqui abaixo, certo? Só para que você possa perceber aqui com detalhes como isso foi feito. Vou relembrar. 2 dividido por 1, 2. 2 multiplicado por x ao quadrado, nós vamos ter 2x ao
quadrado, tá certo? E repetir, então, o 2. Da mesma forma, eu vou fazer com o segundo e com o terceiro termo. Eu não vou utilizar essas mesmas setas porque você já entendeu o princípio, né? Então, aqui na próxima questão vai ficar o seguinte, ó. 2, repito, menos, né? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x lá em cima vai dar o quê? Menos x sobre 2, certo? E igual, mais uma vez, 2 dividido por 1 aqui vai dar o quê? 2. 2 vezes 14, nós vamos ter 28 sobre 2. Lembre esses dois aqui, eu apenas repeti esses denominadores aqui de baixo. Como eles são iguais, né, e temos uma igualdade entre eles, nós podemos simplesmente cortá-los. Pronto. Então aqui nós já temos então a equação. Veja que deu 2x ao quadrado menos x igual a 28. E eu vou trocar a posição desse 28, que está no segundo termo, para o primeiro termo. E ele vai passar a ser menos 28. Não é isso? Chegando aqui, pessoal, normalmente vamos resolver o delta de novo. Então, ó, b ao quadrado vai ser o quê? Menos, aqui, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 2, dessa vez, vezes c, que é menos 28, certo? Prosseguindo, menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos aqui por menos aqui vai dar mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 28, nós vamos obter 224. Somando, então, 225 é o delta, ou seja, vai ter duas raízes diferentes novamente, né? Então, vamos lá. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, segunda fórmula, trocando, então, ó, menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 225, sobre 2a, que é 2 vezes 2, porque o a aqui vale 2 dessa vez, não é isso? Prosseguindo, vai ficar um positivo aqui, né? Menos por menos. Raiz de 225 é 15, e 2 vezes 2 é 4. Então, vamos obter, então, x', olha só, 1 mais 15, que dá 16, dividido por 4, 4. E o x duas linhas vai ser 1 menos 15, não é isso? Que vai dar menos 14 sobre 4, igual a menos 3,5. Veja, como aqui está pedindo a idade dela, mais uma vez, eu tenho um resultado aqui ó, positivo e tenho um resultado então negativo. Esse resultado negativo, obviamente, que ele não convém. Portanto, a idade dela vai ser o quê? 4 anos. E aí, para a gente confirmar se realmente nós acertamos, é só substituir agora esse 4 de acordo com a fórmula que está descrita na pergunta. Então veja, o quadrado da idade de Vânia. Se nós descobrimos que é 4, então 4 ao quadrado, né? Subtraído menos a metade de sua idade, ou seja, 4 sobre 2, que é a metade, vai ser igual a quanto? A 14. Quanto é 4 ao quadrado, gente? 16. 16 menos 4 dividido por 2 vai dar 2. E 16 menos 2, nós vamos obter o quê? 14. Tá certo? Eu sei que essa questão foi mais complexa porque ela envolveu fração. Qualquer coisa, você volta aí o vídeo, né, para rever como fazer esse cálculo. E qualquer coisa você pode me consultar depois, né, particularmente, para que eu possa tirar a sua dúvida, tá bom? Então, um abraço para você, até a próxima videoaula. Nós vamos estudar sobre funções exponenciais, que trabalham, na verdade, funções com potências, tá bom? Então, até a próxima videoaula e que Deus nos abençoe.